Existe São Paulino em 2025 que ainda torce pelo time? Ou tudo se resume à histeria sobre o debate de manter ou demitir o técnico? E o descontrole dos Beldia e dos jogadores? Dá pra tirar algo de positivo disso? Bom, antes de começar, né, a gente queria assumir a nossa responsabilidade aqui por um vídeo que a gente fez. Inclusive a gente vai deixar aqui linkado o Guia dos Árbitros do Brasileirão, porque a gente elegeu o Davi Lacerda como o menos pior, não o melhor, o menos pior. E a arbitragem dele entre São Paulo e Botafogo foi um horror. Foi uma coisa assim, desastrosa, né? O que você achou? Horrível, horrível. Deu um pênalti que não foi. Aí, pra compensar, anulou um gol legítimo do São Paulo e, ainda por cima, não expulsou o Gregory, que deu uma cotovelada. Que deu uma cotovelada de cima pra baixo na cara do Matheus Alves. E foi um negócio que passou despercebido na transmissão. Não Foi. teve uma imagem, uma segunda imagem, que mostrou algum outro ângulo. E o cara fez o famoso movimento de gatilho, né? Exatamente. E tanto o Renato Paiva, né, o técnico do Botafogo, percebeu que a coisa tava meio esquisita e imediatamente ele tirou o Gregory depois desse lance. Imediatamente ele substituiu pra... já tira, né? Então, só pra deixar registrado, então, essa meia-culpa nossa de ter eleito... Mas se vocês quiserem assistir o ranking, quem é quem da arbitragem brasileira, o link tá aqui. Exatamente. Beleza? Discordo completamente da minha própria opinião. Vamos falar então rapidinho do jogo, porque o São Paulo, fez um jogo movimentar, de igual para igual com o Botafogo no primeiro tempo, né? E depois, no segundo tempo, foi um Deus nos acuda, não adiantou São Rafael que impedisse o empate do Botafogo, né? O que você achou, assim, do jogo, de um modo geral? Eu gostei, eu acho que o São Paulo tem jogado mesmo melhor fora de casa. O que é decepcionante é você estar 2 vezes na frente do placar pra um time que marca tão poucos gols, né? E aí ceder mais uma vez o empate é frustrante, porque mais uma vez você está durante o jogo e você percebe que ele é ganhável, né? Então, gostei da escalação, achei bom, mas eu acho que essa falta de um primeiro volante no time Exato. faz com que a defesa fique muito exposta, porque os jogadores de ataque, né, seu Luciano, né, seu André Silva, não vão e ajudam ali o time nesse momento de carência de jogador e mais de marcação. Todo mundo tem que dar um pouco a mais. E, na minha opinião, nem todos estão dando. Porém, ao mesmo tempo, não tem jogador. Então, se todo mundo ficar queimando os jogadores que tem, daqui a pouco não vai ter time pra colocar, né? Achei que o Ferreirinha fez uma partida soberba. Depois da harmonização facial do Ferreirinha, vamos colocar aí a foto? Depois da harmonização facial do Ferreirinha, parece que ele harmonizou também o cérebro. O cara virou o Messi. Exatamente. E o Neto que se cuide, né? E o Ferreirinha, o contrário, né, desses que eu falei, o jogador de ataque, que ele volta até a linha de fundo defensiva do São Paulo pra desarmar, sair jogando, conseguir ali uma posse de bola importante pro São Paulo. Então ele tá com uma entrega completa, decisões certas, confiança. O que é a confiança, né, no futebol? Confiante pra chutar, confiante pra fazer todos ali os movimentos dentro de campo. Partida soberba do Rafael. Soberba. Partidaça. Muito bem no gol. Partida incrível do Arboleda. Assim, pra mim os gols do Botafogo não são culpa dele. Tudo que ele precisou tirar por cima, por baixo. Ele fez muita falta nos jogos do São Paulo que ele ficou fora. Graças a Deus não foi nada pior a lesão dele. Então, pra mim, assim, esses foram os destaques, né? Do time. Você falou de lesão, né? E aí tem a pior de todas, né? A lesão do Caleri, novamente em gramado sintético. Para quem pedia o Caleri no banco, agora ele não vai, agora ele vai ser eternamente ausente. Eternamente assim, vai ficar meses provavelmente ausente. Aí, meu amigo, aí eu quero ver aguentar o André Silva, né? De certo modo, o Rian também vai ter que jogar, vai ter que entrar muitas vezes. Tomara que ele seja o Maradona, cara. Tomara que ele seja o Ronaldo Fenômeno. Tomara que tudo que falam dele tenham razão, né? Porque não vai ter o Caleri mais pra criticar. Não vai, né? Exato. Muita gente queria não só ele no banco, mas ele fora do São Paulo, né? Exato. Mas assim, mesmo ele em uma fase, ele é um jogador que tem identificação com o São Paulo. Era o capitão do time. É um jogador com vergonha na cara, né? Agora aguenta, porque já não tem muito quem colocar. Ele é um jogador que é importante em Libertadores também, né? Ele tem essa... Eu acho até que ele fica com uma motivação diferente para os jogos de Libertadores. Mas agora tem que ver. Provavelmente é lesão de ligamento cruzado, que tem um prazo mínimo de recuperação de 8 meses. Então, se ele começasse a tratar agora, provavelmente voltaria
em dezembro apenas, então a temporada já ia ter acabado. Eu tenho a impressão, mas só uma leve impressão, que as pessoas vão sentir falta. Entende? Beleza, dito isso, vamos passar então para essa coisa do descontrole, né? Dos jogadores e do Zubeldia, que na coletiva foi pro embate com o Gabriel Sá, o repórter do Arquibancada Tricolor. Ele ia fazer uma pergunta muito boa, que talvez a pergunta fosse até uma escada para o Zubeldia falar que aquilo ali fosse algo positivo, que os jogadores estão incomodados e tal, mas ele se destemperou. E o destempero também dentro do gramado, quando o juiz apitou, o Alan Franco foi cobrar corretamente o Luciano e o André Silva tomou as dores, os dois discutiram. Mas de um modo geral, assim, você tem uma informação, né, de que talvez tenha sido positivo esse destempero. Eles estão incomodados, né, com Exato. essa fase e, enfim, eu acredito que o time evoluiu, né, foi talvez o melhor desempenho do São Paulo no jogo mais difícil do Brasileirão até aqui. O time evoluiu, então, assim, mostra que há uma vergonha na cara ali, né. Exatamente. A informação foi dada pelo Alexander Vieira, né, que apurou isso juntamente com pessoas ali do São Paulo. Ele apurou que internamente a leitura tanto da comissão quanto da diretoria foi muito positiva sobre esse episódio da discussão entre esses jogadores, né, entre o Alan Franco, Luciano e André Silva. E eu acho, agora eu vou, essa é a informação e agora é a minha opinião. Eu acho que é sim positivo que haja cobrança entre eles, até porque foi bom o jogo e tal, mas não tá legal o São Paulo, né? Todo mundo sabe disso, é muita pressão, não só no técnico, mas também nos jogadores. Então eu acho positivo que haja essa cobrança, mas eu acho que ela teria que ser interna. Eu não sei se eu gosto tanto dessa questão de ficar ali televisionado pra todo mundo ver uma discussão, quase chegando às vias de fato, aí tem que chegar o Jandrei, agarrar, chegou até o Ian Francisco, o Bobadilha, né, pra poder separar, fica essa coisa meio esquisita. Eu acho que você expõe um pouco demais o time e suscita, às vezes, um monte de boato de interpretações diferentes, que eu acho que não aconteceria caso houvesse esse quebra-pau no vestiário, né? Essa questão do São Paulo tá muito desfalcado e os jogadores de ataque, Luciano, André Silva, não ajudarem nessa marcação, nessa contenção do adversário vindo de trás com zagueiro e volante, né? Acaba expondo muito os jogadores de defesa do São Paulo. E uma hora eles não vão conseguir segurar. Mesmo com 3 zagueiros, mesmo com o Rafael sendo um bom goleiro e numa ótima fase, essa postura desses 2 jogadores, Luciano e André Silva, expôs a defesa do São Paulo, né? Exatamente. Então eu acho que é por isso também que o Alan Franco ficou tão nervoso. Porque eu até te falei no jogo isso. Falei, isso tá expondo os caras da defesa, isso tá expondo os zagueiros, isso tá expondo os laterais. Uma hora não vai dar certo isso. E batata, né? Dito e feito. No fim do jogo, o Alan Franco espanou. E tinha razão. E corretamente. Tava até falando pra você que houve um problema parecido dessa rivalidade entre ataque entre jogadores de ataque e jogadores de defesa no Corinthians, né? O Memphis foi cobrar o Gustavo Henrique, a defesa do Corinthians, porque tomou 3 gols lá contra o Barcelona de Guayaquil. E aí depois mas a chinela cantou no vestiário, foi cadeirada no Gustavo Henrique, Fabinho Soldado tomou um soco, enfim. Eu acho que esse tipo de ambiente, ele acontece, é normal. Até no São Paulo a gente tem o caso lá do Lugano com o Diego Tardelli, né? Mas isso acontece no vestiário, no ambiente que é deles, já que o futebol é sim um ambiente muito fechado, né? Mas eu acho que também não é pra ficar criando grande caso por conta dessa discussão ali, mas depois que acabou o jogo, todo mundo vendo, paciência, acontece, acho que acontece em várias equipes também, não é um bicho de 7 cabeças e não tem que ser tornado maior do que já é, né? E eu acho o seguinte, acho que eles estão irritados porque a sensação que fica é que eles fizeram o que eles estavam aplicando dentro de campo, o que foi planejado, justamente num jogo muito difícil. Exato. Contra o Botafogo fora de casa, em Tapetinho e Escambau. Então fica esse sentimento de frustração. Eu acho que a postura, inclusive, do São Paulo no segundo tempo, que no primeiro foi pau a pau, só que no segundo tempo é assim, cara, a gente precisa garantir esse resultado de qualquer jeito para nos trazer uma tranquilidade. Porque eu acho que o São Paulo precisa de uma vitória para criar um ambiente mais favorável, porque o ambiente está muito desfavorável. Então, assim, e essas brigas evidenciam essa preocupação. Eu acho que é uma preocupação
tanto dos jogadores quanto do Zubeldia, né? E tomara, a gente torce, e aí eu vou entrar no próximo assunto, tomara que eles consigam, sabe? Tomara que vença e as coisas começam a andar do trilho, entendeu? Tô falando do próximo assunto por quê? Porque foi aquele questionamento, aquela provocação que a gente fez no começo, de que parece que as pessoas estão... A impressão que dá é que as pessoas estão assistindo o jogo mais para provar um ponto de que, tá vendo como é que é ruim? Olha, tá vendo que não que talvez não seja tão ruim? O elenco é assim, o elenco é assado. Parece que ninguém torce. E aí eu queria mandar um abraço também pro El Marx, que é um seguidor nosso que acompanha a gente e que é contra o Zubeldia, né? E que tudo bem ser contra, tudo bem ser... preferir outro treinador, achar que o trabalho pode ser melhor. Mas o meu ponto a impressão que dá é que os torcedores do São Paulo não estão torcendo mais não estão torcendo o mérito do negócio, não é torcer para... queremos que ganhe, não. Virou uma guerra de narrativas e de quem tem razão, quem não tem razão, demite ou não demite, escala base ou não escala base, ao invés de simplesmente chegar lá e, torcer, vamos gritar, vamos apoiar, né? Tanto que a gente vê muito relato de pessoas que têm ido no Morumbi que as pessoas estão meio assim, inebriadas, né? Estão meio aéreas, né? Estão meio... Acho que o São Paulino dessa geração mais nova, ele tá meio cansado de ser um time que briga na faixa do meio da tabela. E aí vem esse pessoal saudosista e fala, nossa, lá na minha época era assim, mas talvez o São Paulo precise remar bastante como instituição para um dia voltar a ser o que era. Mas hoje, meu amigo, não tem o que fazer, né? Enfim, falei um monte. Sua opinião, Marina Garcia. Eu acho que é preocupante isso, dessa desconexão da torcida com o time. Você vê, assim, pela televisão dá pra sentir um pouco, acredito que no estádio mais, mas fica essa... É um clima esquisito, é um negócio meio que... Se o São Paulo não tornar o Morumbi o Caldeirão, que já foi, mas aí também a diretoria tem que ajudar colocando ingresso mais barato, né? Uhum. Porque senão vai ser bem difícil. Mas mesmo assim, com quem estiver lá, é importante que a torcida se reconecte com o time de novo, né? E eu acredito que é difícil mesmo. Porque o São Paulo não tá muito confiável. Então fica todo mundo meio ressabiado, meio que você fica com aquele pé atrás. Mas eu acho que até a torcida organizada, né, que é passível de várias críticas, mas acredito que eles, por meio do Baby, né, do presidente da Independente, meio que essa percepção, eles deram um passo atrás pra tentar angariar esse apoio de novo e tentar criar esse mínimo bom ambiente, né, pra que a torcida do São Paulo ajude a levar esse time, né? Perfeito. Uhum. Então, isso. É o que a gente espera. A gente não quer saber de Zubeldia, de quem vai entrar, de quem vai ser escalado. Eu quero a bola na rede, 3 pontos, entendeu? Sair diante das circunstâncias. Tentar terminar até essa parada da Mundial de Clubes lá bem posicionado, que não esteja sofrendo, para que depois o time consiga evoluir, né? Inclusive nos mata-matas, né? Que eu acho que é onde o São Paulo tem mais chance de ganhar. Exatamente. É isso. É isso, né? Bom, recado dado, o que vocês acham? Você acha que a gente está pedindo demais? Você acha que a gente está negando? A gente está em estado de negação, não está enxergando que o problema realmente é o Zubeldia? Pode escrever aí. Ou é a diretoria de São Paulo, isso que a gente já cansa de falar. São Paulo precisa... Vamos sentir falta do Calera ou não? Precisa do quê? São Paulo precisa de um primeiro volante. Precisa. Porque senão a defesa vai continuar exposta. E esse primeiro volante tá lá no elenco. A gente já tem vídeo aqui. Já tem vídeo aqui falando Luazinho. Dica. É isso então. Não esqueça de se inscrever, beleza? E até o próximo vídeo. Vamos São Paulo. Beijo na alma.